Olá pessoal, eu sou a Kathleen Ribeiro e começa agora mais um devocional do Temor de Amor. Como vocês já sabem, a gente está trabalhando no livro de Atos. Por favor, antes de tudo, se inscreva no nosso canal, siga as nossas páginas para você ter acesso ao nosso conteúdo, tanto nas redes sociais, em várias plataformas, como aqui no YouTube. Vai ser algo muito produtivo, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Enfim, vamos orar para começar. Pai nosso, nós esperamos em Ti toda manhã. Esperamos em Tua bendita promessa. Senhor, os nossos pés não estão firmados sobre as coisas deste mundo, sobre as nossas vidas, as nossas próprias realidades, sobre as nossas próprias ambições. Os nossos pés estão firmes em Ti. Nós não tememos quando o Senhor fala, porque não há temor quando o Senhor dá a Tua palavra, pois as Tuas promessas são fiéis. Tu és fiel, Senhor. E se as Tuas promessas vêm de Ti, elas também são fiéis. E é por isso que o Senhor deve ser adorado, posto que Tu és aquele que era, é e sempre será, bendito eternamente. Os homens caem, os homens se cansam, os homens são inconstantes, os homens podem falhar, mas Tu jamais falhará. Nunca falhou e nunca falhará. Por que pensar em algo que nunca vai acontecer? Nós esperamos somente em Ti, pois somente Tu é a nossa porção. Os reis se movem, os países se abalam, os governos se enfraquecem e desaparecem, mas Tu permaneces eternamente. Sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. A Tua palavra não será frustrada. O que Tu tens dito acerca de mim não será frustrado. O que Tu tens dito acerca da igreja não será frustrado. E é por isso que nós nos alegramos. E é por isso que nós temos esperança. Porque o Senhor é a nossa esperança. Em nome de Jesus, o Santo que nasceu da Virgem Maria, nós oramos e Te pedimos que nos abençoe. Abençoe nossos estudos e abençoe a nossa vida e a nossa comunhão com os irmãos. Amém. A nossa leitura está em Atos, capítulo 22, versos de 12 a 21. E certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora eu vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em Ti. E, quando o sangue de Estevão, Tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava os vestidos dos que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui a continuação do relato de Paulo diante do povo com relação à validade do seu ministério, mostrando desde o momento em que ele foi chamado a este caminho de salvação, sendo ele antes um perseguidor, a forma como Deus agiu e prosseguindo, relatando a sua trajetória até a fé. Fala de Ananias, como trouxe sua visão de volta, pelo poder de Deus e Espírito Santo,
como tinha sido designado ao Evangelho antes da fundação do mundo, como testemunha da remissão dos pecados por meio de Cristo. Fala da sua primeira ida a Jerusalém. Ele mostra como ele estava apreensivo, posto que os outros discípulos não confiavam nele ainda. Mas todas essas coisas tinham um motivo. Eram em função de sua conduta anterior. E ele cita Estevão como prova de seu pecado, por ele ter apoiado sua morte, mas que com tudo isso houve um triunfo da misericórdia divina que concedeu a Paulo herança entre os santificados. E ele então mostra como aquele que antes fora um judeu zeloso da lei, mas agora é o apóstolo dos gentios, ele mostra que ele tinha chegado até ali, novamente estando em Jerusalém, como uma evidência de seu chamado. Ele mostra que foi Deus, foi por meio do Senhor que cumpriu a sua palavra nele, como tinha dito a Ananias: este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, como está escrito em Atos 9,15. Paulo tinha sido um servo fiel, apesar dele se considerar o menor, já que ele perseguiu o povo de Deus, a igreja de Deus. Ele estava lá, contudo, no dia da grande fome na Judeia, amparou os necessitados, reuniu recursos para os irmãos em Antioquia. Ele estava lá quando houve o primeiro concílio ecumênico, o concílio de Jerusalém. Ele empreendeu viagens missionárias com o fim de levar o nome de Cristo até os confins da terra. Buscou fazer o melhor com os recursos que lhe foram dados. Trabalhou para não ser pesado a ninguém. Buscou ir a um lugar, mas foi impedido por Deus, no Espírito Santo, que mandou ele para outro. E então, ele seguia assim, confiando no Senhor, sabendo que o seu ministério era validado pelo selo do Altíssimo, que confirmava todas aquelas coisas que Paulo dizia agora diante daquele povo. Vocês lembram que foi o Espírito Santo que impediu que ele seguisse para a Ásia, levando primeiramente a Macedônia. É óbvio que quando nós lemos a seguir, nós entendemos que Paulo acabou indo sim para a Ásia. Só que não foi conforme o seu desejo, porque ele precisava ir primeiro a Macedônia, e a Tessalônica, e depois a Atenas. E é então nesse momento que ele chega a Corinto. E Deus aparece para ele e diz: ninguém lançará a mão de ti aqui neste lugar. Por quê? Porque Deus estava liderando a sua jornada, de maneira a alcançar os seus divinos e misteriosos propósitos. E é lá em Corinto que ele é levado diante do tribunal de Gálio. Nós sabemos que não foi sem dificuldades que Paulo cumpriu a sua missão. Lá no tribunal, perante Gálio, os judeus levantaram vozes e inflamaram a multidão para que atacasse o próprio Paulo. E nós sabemos que a influência de Paulo foi tão grande em Corinto que ele chegou a batizar Gaio e Crispo, como diz 1 Coríntios 1,14. E Crispo era justamente o principal da sinagoga. Ele converteu a Cristo, o principal da sinagoga. E o Senhor vai dizer aqui na passagem de Atos 19, que Sóstene, que tinha ficado no lugar de Crispo como principal da sinagoga, ele foi para o tribunal em Corinto, diante da presença de Gálio, o tribunal do julgamento de Paulo. Só que quando ele se recusou, Gálio se recusou a julgar Paulo, porque aquelas eram leis judaicas, não tinha a ver com sua jurisdição, o próprio Sóstenes, que tinha ficado no lugar de Crispo, depois que ele se converteu, e ele tinha se tornado o principal da sinagoga, ele mesmo se recusa
Ao que parece, os estudiosos vão dizer que, ao que parece, ele se recusou a iniciar os procedimentos contra Paulo e ele foi arrastado e espancado pela multidão. Ou seja, mais uma pessoa convertida a Cristo pelo ministério de Paulo em Corinto. Aquele que tinha ficado no lugar de Crispo como principal da sinagoga, depois que Crispo se converteu, ele também se converte. E nós ouvimos em 1 Coríntios 1:1 a citação de Sóstenes, esse Sóstenes que foi espancado em Corinto, como sendo um irmão em Cristo. Paulo chama ele meu irmão Sóstenes. Então nós sabemos que ele de fato se converteu a Cristo. E então vemos Paulo indo para Éfeso, e depois lá ele não ficou por muito tempo, porquanto ele tinha trabalho a fazer, e ele parte para Jerusalém, mesmo que os irmãos insistissem para que ele ficasse. De Jerusalém, ele vai para Antioquia, e depois para a Galácia e a Frígia. E então volta para Éfeso, o lugar onde eles tinham insistido para ele ficar. E ele passa ali 2 anos. É quando ocorre um grande avivamento na Ásia, o lugar para onde ele intentava ir. Só que ele não foi, porque o Espírito mandou ele primeiro para Macedônia. Mas Deus tinha um controle da situação. Deus não fez ele ir de um lado para o outro à toa. E aquele era o momento certo para iniciar um avivamento na Ásia. Foi quando se queimaram vários livros, inúmeros livros de magia diante das praças, porque o povo se converteu a Cristo. Mas é óbvio que não foi também sem oposição, posto que os comerciantes do ícone de Diana se inflamaram contra Paulo, porquanto sua influência estava sobre toda a Ásia. Ele convertia pessoas da Ásia inteira e todo mundo ouvia o evangelho. E aí eles temiam perder o lucro da venda dos artefatos de Diana. E então eles começam um grande alvoroço na cidade, posteriormente disperso, é claro. Todavia, nós vemos que Deus comanda todas as coisas. Envia Paulo à Macedônia e à Grécia, a Éfeso. E antes de ele descer novamente a Jerusalém, ele diz aos irmãos: olha, eu não verei mais a vossa face. Eu não vou ver mais os rostos de vocês e vocês também não verão meus rostos. E eu sei que depois da minha partida, lobos entrarão nessa igreja. Eles entrarão vestidos como peles de ovelha. E ele adverte aqueles irmãos a se manterem fiéis. E então ele parte. E novamente nós vemos a confirmação das palavras de Paulo, quando Ágapo, o profeta, mostra o que aconteceria a Paulo em Jerusalém, quando ele chegasse. E é o que ocorre justamente nessa passagem que estamos lendo aqui. Porque Paulo, quando está na frente do templo, ele é preso e levado pelos judeus. De maneira que aquela multidão foi inflamada, exatamente como Ágapo, o profeta, tinha dito: olha, os judeus vão te entregar aos gentios. E Paulo mesmo assim foi. E agora, diante dos gentios, diante daquele povo enfurecido, ele proclama esse discurso do qual nós estamos falando nessa passagem. E eu pergunto a vocês: Deus não cumpriu todas as coisas? Deus não foi com Paulo a todo momento, em sua viagem, mesmo em prisões, mesmo em açoites? Sim, ele estava com ele. E ele confirmou cada palavra que tinha sido dita por Ananias. Ele confirmou as palavras dos profetas, ele confirmou as palavras e confirmou o ministério de Paulo a todo momento. E é acerca disso que ele se levanta e declara a esses homens que estão em Jerusalém, nesse discurso que ele faz em sua defesa. E ele diz por último: eu vi todas essas coisas acontecerem. E ele me disse: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E tudo isso se cumpriu. Porque toda essa trajetória que eu tenho narrado a vocês do ministério de Paulo, Deus tem demonstrado que ele cumpriu a sua promessa. E quando eles ouviram isso, nós vamos ver no verso 22, levantaram a voz dizendo: tira este homem, porque não convém que ele viva. E se enfureceram porque Paulo legitimava o seu ministério, demonstrando que Deus enviara aos gentios. Mas, irmãos, isso foi para que se cumprisse a palavra de Deus. Porque não é somente dito que Cristo seria perseguido,
mas também que a semente de Cristo seria perseguida. A semente de Cristo é perseguida, assim como o próprio Cristo, porque a semente de Cristo é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo faz parte do próprio Cristo. Então nós também somos perseguidos. E assim como os judeus, os gentios se enfurecem contra Cristo, eles se enfurecem também contra os seus seguidores. Mas isso é assunto para o próximo devocional. Termina aqui a nossa passagem, quando a multidão se enfurece contra Paulo, porquanto ele tinha dito que tinha sido enviado a gentios por meio da palavra de Deus. Que essa mensagem tenha de alguma forma tocado o seu coração e que você seja levado a confiar no Senhor, a reconhecer a sua mão em cada momento da sua vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Que Deus abençoe, para a glória de Cristo Jesus. Amém.